Muito boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos, quarta-feira, culto de oração e meditação da palavra do Senhor, estudo da palavra do Senhor. Já estamos aí com a irmã Fernanda, irmão Lutélio, o Gabriel também. Boa noite, Gabriel. Boa noite, irmã Nali. Também outros irmãos que já estão chegando aí. A irmã Maria Aparecida está aí conosco também. Que Deus abençoe, que Deus os guarde de todo mal, nos proteja. E vamos juntos, nos próximos minutos, cultuar o nosso Deus, aquele que é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor e de toda honra. Graça e paz, povo de Deus, está dizendo aí a nossa irmã Maria Aparecida, mais conhecida como Cidinha. Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus. Você que está aí conosco, feche seus olhos. Vamos pedir a Deus para que Ele em tudo nos direcione, para que possamos fazer sempre a vontade dEle. Nossa irmã Tânia, o irmão João também está aí conosco. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer-te, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade de podermos, Deus, ouvir a palavra do Senhor, de também, Pai, orarmos, clamarmos ao Senhor e, Pai, não deixar jamais de louvar e glorificar o Teu nome, Deus. É um privilégio que nós temos e nós só temos que lhe render graças, honras e louvores, Pai. Sim. Obrigado pelos irmãos que já estão aqui conosco, pelos amigos, aqueles que ainda estarão chegando, Deus, que o Senhor esteja com cada um neste momento, levando a Tua paz, o amor, a graça, que o Senhor abençoe cada lar, Deus, que Jesus Cristo faça sempre parte do lar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, Deus, porque nada temos, nada somos, se não for pela bondade do Senhor, Deus. Pai, nós colocamos esse culto diante do Senhor, que tudo que venhamos a fazer aqui nesta noite, nesses próximos minutos, Deus, sejamos pelo Senhor abençoado e pelo Senhor instruído, Deus. Que os nossos equipamentos funcionem perfeitamente, a nossa internet, como a internet dos nossos irmãos que estão aqui conosco, e que nossa motivação sempre seja, Pai, glorificar e exaltar o Teu nome e ouvir da Tua bendita palavra, Deus. Glorificado seja, Pai, o nome do Senhor. É a oração que nós fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ouvir um hino ao Senhor, meus irmãos, um hino do nosso cantor cristão, que fala que somente por Jesus nós somos salvos, somente por Jesus nós temos a vida eterna. Redenção.
só por Jesus é que nós somos salvos. E é uma grande verdade, assim nos diz a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, meus irmãos, a Bíblia diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, assim nos diz a palavra do Senhor, lá em 1 João 1,7, e eu quero destacar aqui que Ele, através do sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. E isso é de fundamental importância, nós crermos nessa verdade, porque para termos novamente acesso ao nosso Deus, acesso às mansões celestiais, somente através de Jesus, só por Ele nós somos salvos. Por isso nós destacamos aqui esse versículo: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, que Deus nos abençoe. Nós estaremos falando mais um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o pecado, algumas coisas que nós iremos compartilhar da palavra de Deus, nós iremos ouvir da palavra de Deus. Mas vamos ouvir mais um hino. Dessa vez nós vamos ouvir um hino que a nossa irmã Ruth Monção, que acabou de chegar aí, nos deu o privilégio de mandar para nós, e vamos ouvi-la, esse hino maravilhoso que ela enviou para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, a nossa irmã Ruth nos abençoando aí com a sua voz, com o seu violão. Que Jesus continue tocando o nosso coração. E quão bom é estar com Jesus, sendo tocado pela graça e pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também estamos aí com o irmão Domingos, a irmã Amália. Deus abençoe os irmãos. A nossa irmã Luciene também está conosco. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa.
E nós vamos neste momento, meus irmãos, entrar numa oração, uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus, momento de louvar e adorar o nome do nosso Deus através de uma oração de louvor. Se os irmãos puderem, orem conosco, fechem aí os seus olhos, vamos fazer essa oração juntos. Soberano Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela beleza da Tua santidade. Amém. Louvamos ao Senhor, Pai, porque tudo te pertence, ó Deus, os céus e a terra e tudo que há, Pai. Exaltado, glorificado, seja o santo nome do Senhor, ó Pai. Amém. Ó Deus, todo louvor, toda adoração, todo ser, Pai, só pertence a Ti. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade, ó Deus, de podermos ter o privilégio, Pai, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Amém. Receba, Deus, o nosso culto, a nossa adoração, os hinos e as orações que nós fazemos. Amém. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E que assim seja, meus irmãos. Vamos continuar, então, louvando o nome do Senhor. Mais um hino que a nossa irmã Ruth enviou para nós. E eu particularmente gosto muito deste hino, onde fala do céu, lindo céu, onde todos nós iremos morar, nós que cremos em Cristo Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele. Então vamos ouvi-la mais uma vez. Só um minutinho que a Fernanda está arrumando ali para colocar. A nossa produção aqui está um pouquinho dificultoso. Brincadeira, meus irmãos. Nós vamos colocar, vamos ouvir a irmã Ruth. Esperança está
Amém. Glórias a Deus. Lindos hinos que a nossa irmã Ruth nos abençoou nessa noite. Momento de, novamente, meus irmãos, orarmos de forma de intercessão. Vamos orar para que Deus continue nos abençoando, continue nos livrando desta enfermidade. Vamos colocar diante do Senhor também a situação em que se encontra os hospitais, os recursos que lá precisam chegar, as pessoas que lá trabalham. Vamos orar por eles. Vamos orar também, meus irmãos, pelos idosos. Vamos colocar diante do Senhor as pessoas em situação de rua. Vamos lembrar também das pessoas que perderam seus entes queridos neste dia. Vamos lembrar lá do nosso irmão Delgado, que perdeu a sua mãe hoje. Vamos orar para que Deus console a família dele, do nosso irmão Delgado, e também de tantos outros que tiveram perda neste dia. Vamos orar também aí pelo nosso irmão José, esposo da irmã Ruth, que faz aniversário hoje. Que Deus abençoe o irmão, dando muitos anos de vida. E outros irmãos que possam estar fazendo também hoje ou nessa semana. Vamos colocar diante do Senhor este agradecimento. E os irmãos não colocaram aí os seus pedidos, mas Deus conhece. Coloque aí no seu coração, fale ao Senhor o que você gostaria que nós orássemos neste momento. E a irmã Fernanda estará orando, e com certeza Deus contemplará cada pedido que está no nosso coração, aquele que nós não externamos, porque Deus conhece tudo, Deus sabe de todas as coisas, e nós cremos nisso. Por isso nós vamos orar neste momento, clamando ao nosso Deus. Vamos orar juntos, meus irmãos. Soberano Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Dentre todos, ó Pai, motivos que temos para colocar diante do Senhor, queremos primeiramente agradecer. Obrigado. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade e por suas misericórdias que não têm fim sobre a face da terra. Amém. Ó Pai, nós agradecemos também pelo teu grande amor, por ter enviado o teu Filho a este mundo, ó Deus, e nos ter resgatado de nosso pecado, ó Pai. Amém. Por ser o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, por ser a verdade, o caminho e a vida. Sim, Deus. Colocamos, Senhor, as famílias no teu altar de graça, pedindo ao Senhor que esteja levando a paz, a graça, a salvação, que os recursos cheguem, tanto os físicos, mas os espirituais também. Amém. Ó Pai, a cada pessoa que está participando desta oração, ó Deus, que o Senhor seja no íntimo com cada pedido. Amém. Que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, e atendendo segundo o querer, a vontade e a tua soberania que impera em nossas vidas. Sim, Deus. Pelas igrejas, Pai, nós colocamos-as no teu altar de graça, pedindo ao Senhor que continue fazendo a proclamação do teu evangelho, falando das boas novas, Senhor. Senhor, renove a fé de cada um, ó Pai, e que cada dia mais nós venhamos depender somente do teu amor e da tua graça, Pai. Amém. Pelos hospitais, Senhor, enfermeiros, pelas UTIs, pelas pessoas que já foram acometidas pelo vírus, que o Senhor leve a cura e também, ó Pai, a salvação. Sim, Deus. Pelo Sistema Único de Saúde, pelos recursos, Pai, a serem chegados lá, que em tudo o Senhor possa estar guardando e cuidando. Amém. Nossas autoridades que venham, ó Pai, decidir pautados no teu amor e no teu temor, conforme os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor. Sim, Deus. Sare, ó Pai, a nossa nação, o mundo inteiro, para que todos percebam que a glória e o poder e a majestade só a ti pertencem. Amém. Colocando também as pessoas que se encontram lutadas, que lá esteja o Senhor levando o teu consolo, teu amparo e a tua proteção, ó Deus. As pessoas também, Deus, que se encontram angustiadas, tristes, deprimidas, ó Pai, que o Senhor envie, ó Deus, teu Espírito Santo, renovando a fé, a alegria, a esperança que só há em ti, ó Pai. Amém. Ó Deus de amor e de bondade,
O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos seus pés. Sim, Deus. O Senhor vive e reina, Pai, para todos sempre. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia mais a crer, ó Deus, a olharmos para o céu e saber que o Senhor está ali no controle de tudo e que no tempo do Senhor, ó Pai, essas coisas irão passar, ó Deus. Amém. Tira do nosso coração, Pai, toda inquietude, toda ansiedade, todo medo, toda dificuldade, ó Pai, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de poder estar olhando para o alvo, Pai, que é Cristo Jesus. Sim, Deus. Ó Deus, que o Senhor nos dê esperança, ó Pai, que o Senhor nos dê benevolência, a fé cada dia mais firmada, Pai, nos teus caminhos, Senhor, na certeza, Deus, que o Senhor tem e terá sempre o controle de tudo em suas mãos, Pai. E no tempo certo, para honra e glória e louvor do teu nome, essas coisas passarão, ó Pai. Só não passará a tua palavra, pois ela é viva, ela é verdadeira e ela é eficaz, Senhor. Amém. Que cada dia mais nós venhamos a nos encher, ó Deus, das bem-aventuranças do Senhor, de forma, Pai, que qualquer dificuldade que possa se chegar não haja espaço em nosso coração. Que a alegria, a paz, a esperança e a renovação do Teu Espírito Santo possa fazer morada todos os dias, ó Pai. E que nós possamos, cada dia mais, buscar ao Senhor em oração, ó Deus. Amém. Ó Pai, no Teu Filho, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos e nos entregamos para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, se vocês puderem, abra aí as suas Bíblias, Atos, no seu capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 25. Atos 16, a partir do versículo 25, é um texto muito conhecido, mas cada vez que nós o lemos, que nós meditamos nele, nós aprendemos coisas novas, como toda a Bíblia. Então, se você puder, abra aí Atos 16, a partir do versículo 25. A Fatinha também está aí conosco. Deus abençoe. Atos 16, a partir do 25, diz assim, meus irmãos: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua bendita palavra e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar. Ajude-nos, Deus, a não somente entender, mas principalmente colocarmos em prática nas nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir da palavra do Senhor, e glórias sempre sejam dadas a Ti, Senhor. E que eu seja apenas, Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, para poder, junto, Pai, com os meus irmãos,
sermos alimentados pelo poder da Tua Palavra. É o que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como eu disse, esse texto ele é bem conhecido. E só falando um pouquinho aqui do contexto para relembrar os irmãos, Paulo e seus amigos, Silas, Timóteo e também Lucas, o escritor de Atos, eles estavam em Troade, onde receberam um chamado, uma visão de Deus para irem para a Macedônia. Navegaram então e chegaram à ilha chamada Samotrácia. Depois seguiram para Neápolis e dali foram para Filipos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia, região norte da Grécia atual. Ali, meus irmãos, eles começaram a pregar a palavra. E uma certa jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro aos seus senhores, recebeu a palavra de bom grado e se converteu e passou a seguir Paulo e Silas. Então, meus irmãos, esses senhores lá dessa moça ficaram muito aborrecidos porque tiraram o ganho deles. A moça lá que fazia adivinhações, né, que falava que fazia adivinhações, arrecadando dinheiro das pessoas e passavam para esses senhores, eles ficaram muito aborrecidos e foram atrás de Paulo e Silas e os prenderam, porque tinham perdido os lucros com as falsas adivinhações daquela moça. Então esses homens pegaram Paulo e Silas e levaram eles até os magistrados lá da cidade e falavam que eles estavam perturbando toda a cidade com a pregação deles. Imediatamente aquela multidão se voltou contra Paulo e Silas e os magistrados, os responsáveis lá pelas leis, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, o açoitaram e o lançaram na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com segurança. Esse é um pouquinho do contexto. Depois os irmãos podem ler em Atos mesmo 16, do versículo 9 ao 24, fala de todo esse episódio que eu acabei de contar para os irmãos resumidamente. Então, Paulo e Silas foi levado pelo Senhor a irem para a Macedônia, chegaram em Filipos, uma pequena cidade, mas de grande importância lá daquela região, começaram a pregar a palavra de Deus, pessoas foram se convertendo, inclusive uma que se dizia que era a adivinha, que adivinhavam as coisas e recebia dinheiro por causa disso e dava lucro aos seus senhores, e eles fizeram com que Paulo e Silas fossem presos, fossem açoitados, rasgaram as suas vestes e levaram eles para a prisão. Mas na realidade, meus irmãos, esse contexto é apenas para lembrar os irmãos o porquê Paulo e Silas foram parar na prisão. Porque Paulo e Silas estavam lá presos, porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. Mas eu quero trazer para nós aqui nessa noite, meus irmãos, através desse texto que nós lemos, Atos 16, a partir do 25, com o seguinte título: O pecador e as suas diferentes reações. A palavra de Deus ensina para nós, meus irmãos, e vocês sabem, você que está nos ouvindo, que talvez ainda não sabe, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas aqui nesses versículos que nós acabamos de ler de Atos, nós vamos observar que todos aqui relacionados nesse episódio são pecadores, mas tiveram diferentes tipos de reações. Primeiro, o que eu destaco, meus irmãos, o pecador que se arrepende e que já está com Jesus, mesmo em momento difícil, ele clama a Deus e canta louvores. Então nós sabemos que tanto Paulo quanto Silas eram humanos, pecadores como eu e você. Então ele era pecador, mas eles tinham Jesus no coração. Eles já estavam diante do Senhor Jesus. Eles creram na morte e ressurreição de Jesus.
Então, o primeiro tipo de pecador que eu separo aqui para nós pensarmos juntos nessa noite, o pecador com Jesus, mesmo em momento difícil, ele clama a Deus e canta louvores. Foi o que nós lemos lá no versículo 25, e um texto que nós conhecemos muito. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Meus irmãos, Paulo e Silas foram despidos, chicoteados e presos em um cárcere da mais alta segurança. Prenderam seus pés com correntes, machucando-os. E apesar dessa lastimável situação que eles se encontravam, eles louvavam a Deus, oravam, cantavam durante este momento que eles estavam passando lá. Eles não ficavam lá lamentando, chorando, reclamando, blasfemando contra Deus. Eles poderiam estar blasfemando: Senhor, o Senhor me enviou lá para Macedônia, eu parei lá em Filipos, preguei a palavra do Senhor, algumas pessoas se converteram e o Senhor permite que eu fique aqui nessa prisão, sendo açoitado, machucado, chicoteado, humilhado. Não, meus irmãos, hora nenhuma Paulo e Silas falaram isso, blasfemaram contra Deus. Pelo contrário, como nós lemos aqui, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. E meus irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, em tempos difíceis que a luz do testemunho cristão tem que brilhar mais intensamente. Isso precisa ficar guardado no nosso coração. Nós como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos, meus irmãos, mesmo que a situação seja muito difícil para nós, mesmo que talvez aos nossos olhos estamos num beco sem saída, precisamos testemunhar de Jesus, mostrar para as pessoas que nós temos Jesus, que nós somos sim pecadores, mas nós temos Jesus e Ele vai nos ajudar no momento certo a nos livrar de toda essa situação. E isso aconteceu com Paulo e com Silas. E isso acontece conosco também. Mas para isso nós precisamos, meus irmãos, continuarmos crendo, cantando louvores ao nosso Deus, orando, clamando, testemunhando da graça e da misericórdia dele para com as outras pessoas, dizendo para as outras pessoas que sim, estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, estamos com tremendas dificuldades em nossa vida, mas nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Jesus vivo que está cuidando de nós, que está nos abençoando. Então esse é o primeiro tipo de pecador que eu separei aqui para nós, o pecador com Jesus, mesmo em momento difícil, devemos clamar, louvar e glorificar o nome de Deus. O segundo tipo de pecador que eu vejo aqui nesse episódio do carcereiro, meus irmãos, é o pecador ainda sem Jesus, ele toma atitudes erradas, que pode ser fatal. O pecador ainda sem Jesus, ainda sem se converter, ele muito provavelmente irá tomar atitudes erradas e que pode ser fatal. Acompanhe comigo os versículos 27 a 29. 27. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Então, meus irmãos, o pecador ainda sem Jesus, ele toma atitudes equivocadas. O carcereiro puxou da espada para se matar. No impulso dele lá, porque naquela época, meus irmãos, os carcereiros eram responsáveis pelos presos. Se algum preso fugisse, ele pagava com a sua vida pelo preso que fugiu. Então, quando ele viu lá os cárceres todos abertos, ele achou: todos os presos fugiram. Eles vão me matar mesmo e eu vou fazer isso antes. Então, quando ele estava se preparando para se matar, Paulo gritou: não faça isso. Não faça mal, porque nós todos estamos aqui.
e que ele poderia ficar tranquilo. Então, meus irmãos, quando ainda não temos Cristo em nosso coração, quando você, meu amado irmão, você, meu amigo que está aí conosco, aonde você está ouvindo essa palavra, se você ainda não tem Cristo no coração, tenha cuidado com o teu impulso ao tomar decisões de formas sem ainda buscar do Senhor um direcionamento, porque isso pode ser fatal. Aquele moço carcereiro, com certeza, se não fosse Paulo, ele tinha dado fim à sua vida ali. Então, muitas pessoas, nós aprendemos isso, meus irmãos, que muitas pessoas sem Jesus no coração acabam fazendo coisas absurdas e que muito provavelmente depois não há como ter retorno. Porque ele não tem para onde recorrer, ele não tem a quem buscar e acaba fazendo coisas que pode se arrepender para o resto da vida, ou até mesmo nem ter tempo de se arrepender. Por isso, meus irmãos, o segundo tipo de pecador que eu separo para nós aqui, pecador ainda sem Jesus, toma atitudes erradas. O terceiro tipo de pecador que eu encontro nesse episódio, nessa história bendita da palavra do Senhor, aquele pecador que procura por libertação. Aquele pecador que sabe que é pecador, sabe que está no caminho errado, mas que quer se libertar, quer sair da situação em que ele se encontra. E o que ele faz? Muitas vezes ele pergunta. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você talvez perguntamos lá atrás, antes de nós conhecermos a Cristo, o que deve ser feito para ser salvo? Será que realmente existe salvação? Será que realmente existe a vida eterna? O que eu devo fazer para conseguir? Será que eu preciso ser uma pessoa boa, não matar, não roubar, não destruir, não adulterar e tantas outras coisas? Então esse pecador, meus irmãos, ele fez a pergunta, versículo 30. E tirando-os para fora, ou seja, o carcereiro tirando Paulo e Silas para fora, disse: Senhores, olha a pergunta, meus irmãos, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa é a pergunta essencial para todo ser humano. Eu já fiz essa pergunta lá atrás, eu creio que os irmãos também já fizeram, e hoje tem muita gente fazendo essa pergunta. O que é necessário para que eu seja salvo? Como diz lá o carcereiro, o que é necessário que eu faça para me salvar? A reputação de Paulo e Silas em Filipos, meus irmãos, era bem conhecida. E os eventos que aconteceram lá na prisão, durante a prisão, e a forma com que eles aceitavam o sofrimento lá dos açoites, da chicotada, das correntes, e os atos poderosos de Deus para libertá-los da prisão, fizeram com que o carcereiro caísse de joelho perante aqueles homens. Eram muitos sinais que eles realmente eram homens de Deus. Primeiro porque eles já eram falados lá de tudo aquilo que eles estavam fazendo lá em Filipos. Segundo, mesmo com todo o sofrimento, eles cantavam e oravam na prisão. E terceiro, a grandiosidade de Deus abrindo a porta daquelas prisões para que eles abrissem. Então o carcereiro imediatamente se prostrou diante deles e fez essa pergunta maravilhosa: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí, meus amados irmãos, é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Você que está me ouvindo aí, nos vendo, amigo querido, se você ainda não fez essa pergunta, faça, que nós iremos responder para você daqui a pouquinho. A palavra de Deus irá responder para você. O que é necessário que eu faça para ser salvo? Esta foi a pergunta que o carcereiro fez lá para Paulo e Silas. Então, meus irmãos, o terceiro tipo de pecador que nós observamos aqui nesse episódio é aquele que procura por libertação. Libertação do pecado. Importante relatar isso. E ele fez a grande pergunta que todos nós devemos fazer, todos os seres humanos devem fazer:
Vou repetir, o versículo 30. O que é necessário que eu faça para me salvar? Se você, meu amado irmão, ainda não fez essa pergunta, melhor, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça-o depressa. Faça o mais rápido que você puder. Porque a palavra de Deus ensina para nós, meus irmãos, que nós só podemos fazer, nos convertermos, melhor dizendo, ao Senhor, enquanto nós estivermos neste mundo. Depois que nós partirmos, não há mais o que a ser feito. Então, você, querido amigo, se você não fez essa pergunta, faça agora. O que é necessário para eu me salvar? Seja um pecador que procure por libertação. Seja um pecador que procura por libertação dos seus pecados. Porque a única coisa, meu irmão, amigo, querido, que nos impede de chegarmos a Deus, a única coisa que nos impede de obtermos a nossa vida eterna, são os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz o seguinte, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui João fala, meus irmãos, lá na sua primeira carta, se nós afirmarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então não adianta, todos nós temos que ter a consciência que somos pecadores. Mas ele continua falando, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso aconteceu lá com o carcereiro, meus irmãos. Ele fez a grande pergunta, o que é necessário para eu me salvar? Nós estaremos vendo a resposta, meus irmãos, que é o quarto tipo de pecador que nós iremos ver. O quarto tipo de pecador é o pecador instruído e arrependido. Ele salva-se a si próprio e a sua família. Observem comigo o versículo 31 a 33. E eles disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, o quarto tipo de pecador que nós observamos aqui é aquele que foi instruído e ele se arrependeu. Salvou-se a si próprio e a sua família, como diz Paulo e Silas, aqui nos versículos 31 a 33, que nós acabamos de ler. Paulo, meus irmãos, considerava a família com seriedade. Por essa razão, a oferta que ele fez de salvação não foi somente para o carcereiro, mas para toda a família dele. Por isso que ele falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Agora é muito importante, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem, não que a fé do carcereiro ia salvar a sua família, pois a salvação é individual e intransferível. Nós não podemos, a nossa fé em Cristo não tem como salvar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. É uma coisa pessoal, é individual. Não tem como transferir. Se fosse assim, toda mãe transferiria a sua salvação para os seus filhos, eu não tenho dúvida disso. Mas não, pela bondade de Deus, misericórdia de Deus, o amor de Deus, Ele mostra para nós que cada um de nós temos que nos arrepender. Então, quando Paulo fala aqui, meus irmãos, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, ele não estava dizendo que a fé do carcereiro ia salvar toda a sua família. Mas nós podemos observar que Paulo também pregou para a família do carcereiro. Ele disse lá, no versículo 32,
E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então olha que maravilha, meus irmãos. O carcereiro chegou para Paulo e Silas, perguntou o que era necessário fazer para ser salvo. Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o que ele fez? Paulo e Silas foram juntos para a casa do carcereiro, e lá ele pregou a palavra para a família toda. Ele pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Nós vimos isso aí lá no versículo 32. E ali, meus irmãos, toda a família, ouvindo a palavra, se converteram ao Senhor Jesus. Olha que maravilha. Por isso, a importância de nós tomarmos a decisão, irmãos. Às vezes nós ouvimos pessoas falarem: não, mas eu não vou me converter agora não, deixa quando eu conseguir levar toda a minha família, nós vamos juntos. Eu vou levar minha família junto para a igreja, quando a gente puder ir junto, a gente vai. Não pensemos assim, meus irmãos. Vamos nós e depois a nossa família, através do nosso testemunho, estaremos elevando os nossos familiares também. Precisamos tomar, às vezes, a atitude, dar o primeiro passo, assim como aconteceu com o carcereiro. A família dele só foi salva porque ele se arrependeu primeiro. Ele se prostrou lá diante do Senhor através de Paulo e Silas. Então, meus irmãos, o quarto tipo de pecador é o que foi instruído e arrependido. E o quinto e último tipo de pecador que nós tiramos aqui deste episódio, meus amados irmãos, o pecador salvo. O que acontece com o pecador salvo? Ele rejubila e agradece. Ele se alegra, ele se agradece, ele fica feliz. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então o carcereiro o que fez? Levou, depois que eles se arrependeram, foram batizados, e ele e todos os seus, ele fez lá um momento de confraternização, botou a mesa para Paulo e Silas, e toda a família ali se alegrou na sua crença em Deus. Então, quinto e último tipo de pecador que nós tiramos aqui deste episódio, meus irmãos, é aquele que foi salvo, se arrependeu, entregou os seus pecados a Jesus. A sua família foi junto e ele ficou alegre, feliz e agradeceu a Deus por isso. O versículo 34 fala muito claro, né, meus irmãos? E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A mudança maravilhosa em si mesmo e em toda a casa, enchendo a sua alma de alegria, meus amados irmãos. Então o carcereiro ficou alegre, a família dele se alegrou. E isso acontece com todos nós, meus irmãos. Quando temos Jesus em nosso coração, mesmo em situações não tão boas, vive-se em alegria, vive-se em regozijo. Lembra lá que nós falamos lá no início do versículo da nossa palavra, no versículo 25, que Paulo e Silas cantavam hino de louvor ao Senhor, mesmo lá na prisão? Então, quando se tem a crença no Deus Todo-Poderoso, no nosso Senhor Jesus, vive-se essa alegria, meus irmãos, esse regozijo. Sabemos da certeza da nossa salvação, sabemos que tudo isso aqui um dia irá passar e nós iremos morar em toda a eternidade lá com o nosso Pai. E além de nós nos alegrarmos com a salvação que Jesus nos dá, meus irmãos, e isso aconteceu lá com a família do carcereiro, a Bíblia diz também que há alegria no céu quando um pecador se converte. Lucas 15, versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, quando nós nos arrependemos, meus irmãos, há alegria no céu. Deus se alegra muito, porque a palavra de Deus também ensina para nós que é vontade do Senhor que todos venham ao arrependimento. É vontade do Senhor que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade.
Então há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Então eu quero concluir aqui essa palavra, meus irmãos, esse episódio maravilhoso do carcereiro, lembrando os 5 tipos de pecadores que nós observamos nessa história. Primeiro, o pecador com Jesus, que mesmo em momento difícil, ele clama a Deus e canta louvores. Então eu repito, todos somos pecadores, porque assim diz a palavra de Deus, mas quando nós estamos em Jesus, nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mesmo nos momentos mais difíceis, nós clamamos a Ele, nós oramos, nós cantamos louvores, como fez Paulo e Silas lá naquela prisão. O segundo tipo de pecador que nós vimos, aquele ainda sem Jesus, que muito provavelmente toma atitude errada e que pode ser fatal. Então é aquele pecador que ainda não conheceu a verdade, que ainda não se converteu e está muito propenso a tomar atitudes erradas em sua vida. O terceiro tipo de pecador é o que procura por libertação. É aquele que procura pela salvação. E o que ele sempre deve fazer? A famosa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Assim fez o carcereiro. O quarto tipo de pecador é aquele que foi instruído e se arrependeu. Ele salvou a si próprio e salvou a sua família. Então o carcereiro, ele foi instruído por Paulo e Silas, que pregou a palavra para ele e para a sua família, e ele se salvou, assim como também a sua família, após ouvir a pregação de Paulo e Silas. E o último tipo de pecador é aquele que recebe a salvação de Cristo Jesus e rejubila, se alegra e agradece a Deus por esse dom maravilhoso, por este presente maravilhoso que é a salvação, que é a vida eterna. Então nós terminamos aqui, meus irmãos, pedindo a Deus que nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, que nos abençoe para que possamos continuar compartilhando, nós que já cremos em Cristo Jesus, já o temos como nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos continuar falando de Jesus, para que outras pessoas, como o carcereiro, venham ao arrependimento e, consequentemente, a família vem junto. E nós observamos, irmãos, importante lembrar disso, que o carcereiro estava a ponto de morrer, de perder a sua vida, e sabe-se lá, outros também, mas por uma atitude excepcional dele, porque ele ouviu, ele se arrependeu, ele buscou a salvação. Então, meus irmãos, nós vamos orar neste momento. E você, meu amigo, que possa estar nos ouvindo, nós temos tido notícia, meus irmãos, isso é para a glória de Deus, que tem muitas pessoas ouvindo as nossas mensagens nos hospitais, em clínicas, em outros estados, pessoas que acabam navegando pela internet e param aqui na nossa palavra, para a glória de Deus. Honra e glória sejam sempre dadas ao Senhor. Então você que pode estar aí neste momento no hospital, talvez se curando de uma enfermidade, você que possa estar aí num abrigo, possa estar aí num asilo, ou até mesmo em outra situação, se você ainda não fez a pergunta, faça agora. O que é necessário eu fazer para ser salvo? E através dessa pergunta que você fizer, Paulo, através da palavra do Senhor, vai falar para você a resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas para isso, meus amados, queridos irmãos, amigos, você precisa tomar a decisão. Então eu quero fortalecer o seu coração nessa decisão importante a ser tomada. Se você que está aí nos ouvindo esta noite ainda não tomou a decisão por Jesus, este é o momento. Não deixe para depois. Faça como o carcereiro fez. Ele imediatamente tomou a decisão por Jesus. Ele imediatamente
se converteu ao Senhor Jesus após ouvir a pregação da palavra, assim como a família dele também, após ouvir a pregação, se converteu. Então eu vou estar orando por você. Se você quiser colocar aí no comentário, deixar num comentário aí, ó, eu ouvi essa pregação, eu fiz a pergunta, e você, através da palavra de Deus, esclareceu, e a partir deste momento eu passei a crer em Cristo Jesus. Deixe aí nos comentários, nós estaremos orando por vocês, para que Deus continue o abençoando, cuidando aonde você estiver. Porque com certeza você será muito feliz tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus, nosso Pai, Sim, sim. muito obrigado, Deus, pela tua bendita palavra. Obrigado, Pai, pois o Senhor hoje nos mostrou alguns tipos de pecadores, mas o principal, Pai, foi aquele que se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu de suas falhas e tomou a decisão por Jesus, assim como toda a sua família, Deus. Sim. Obrigado, Deus, por um dia ter enviado Jesus a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, se há alguém que está nos ouvindo esta noite, em algum lugar deste país, dessa cidade, desse estado, que está tomando a decisão por Jesus neste momento, Deus, eu quero consagrar a vida desse moço, dessa senhora, dessa criança ao Senhor, Deus, e que a partir deste momento, Pai, ele tenha a sua vida transformada pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Toque nesses corações, Pai, que ainda possam estar em dúvida, mas aqueles que tomaram a decisão neste momento, Deus, que possa, Pai, eles firmar cada vez mais o caminho do Senhor Jesus. E assim como nós lemos, Deus, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então eu consagro essa vida ao Senhor. Se há alguém que está nos ouvindo e tomou essa decisão, Deus, que ele possa, a partir de hoje, ter uma nova vida, uma vida transformada pelo poder da Tua palavra. É a oração que nós fazemos, Pai. Gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos firmes na palavra do Senhor, a continuarmos firmados naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque sem Jesus, meus amados irmãos, nós não temos nada, sem Jesus nós não somos nada. Por isso nós iremos ouvir um último hino aqui, para que logo após nós estaremos encerrando o nosso culto, orando mais uma vez, agradecendo a Deus pelo dia, consagrando Ele a nossa noite. Então eu quero colocar um hino aqui para nós ouvirmos, um hino muito bonito.
amor grandioso, por causa deste amor grandioso que tudo isso aconteceu, meus irmãos. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse tão grande amor, Pai. Amém. Por o Senhor ter enviado Teu Filho ao mundo e assim ter nos resgatado, ó Pai, do nosso lamaçal do pecado. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional, pela Tua fidelidade. Senhor, ajude, ó Pai, as pessoas que ainda não tomaram a decisão a decidir-se pelo Senhor, ó Pai. Amém. E que cada dia mais vidas e vidas sejam alcançadas pela Tua graça, Senhor. Amém. Agradecidos somos pelo dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, e clamamos ao Senhor que nos dê uma noite de sono tranquila, guardada, direcionada e protegida pelo Senhor. Amém. E que amanhã, ao acordarmos, nós possamos render ao Senhor toda a honra, toda a graça que o Senhor merece, pois o Senhor tem cuidado de nós. Verdade. Muito obrigado, Pai, por tudo. É o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Então que Deus abençoe. A Fatinha falando é obrigado, Senhor Jesus, pelos teus cuidados para conosco. Que Deus abençoe a nossa noite. A Nádia também falando aí, que Deus abençoe a nossa noite. Também a Cristiane está aí conosco. Então que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma noite abençoada. Amém. E que Deus os proteja sempre, em nome de Jesus. Fiquem em paz.